Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre equipe de trabalho na área de segurança do trabalho. Você sabe que eu sempre comento que para ter um bom equilíbrio na área de segurança, eu preciso ver a parte técnica, mas eu preciso tomar muito cuidado com a gestão do setor. Pois bem, na parte técnica, eu vou saber ergonomia, higiene ocupacional, legislação e tudo mais. Agora na parte de gestão, já fiz alguns vídeos sobre isso, cronograma anual, tem que ter plano de ação, indicadores, relatório mensal. Depois procura nos vídeos que tem sobre isso aí. Mas uma coisa que eu ainda não comentei aqui nos vídeos foi em relação à equipe mesmo de trabalho. E geralmente quando eu trabalho eu faço o seguinte, eu faço reuniões. Na verdade, reuniões eu faço semanais ou quinzenais, mas eu faço entrevistas de 4 em 4 meses. E essas entrevistas faz muita diferença no desempenho da equipe em si. Então, deixa eu falar o que faz parte dessa entrevista. Primeira pergunta que eu faço: qual o seu objetivo profissional? Ao fazer esta pergunta, qual o seu objetivo profissional, eu fico sabendo que determinado técnico, por exemplo, ele tem por objetivo ser engenheiro de segurança do trabalho. E eu posso tentar auxiliar em relação a isso. Eu tenho como saber se tal técnico precisa fazer direito, por exemplo, ou que o estagiário só está passando uma chuva ali, mas ele nem pretende continuar na área de segurança do trabalho. Esse auxílio mútuo facilita muito o convívio, é muito importante. Por exemplo, eu lembro de um técnico de segurança que fiz essa pergunta, ele falou: não, eu quero fazer engenharia de produção. E aí eu perguntei para ele: mas tu sabe o que o engenheiro de produção faz? Ele não sabia. E aí eu também não sabia explicar detalhadamente. A gente foi pesquisar e ele viu que não era bem aquilo. Então eu acabei ajudando ele ao fazer essa simples pergunta. Segunda pergunta: o que você sabe fazer que não tem sido tão bem utilizado na sua atual função? Isso é bem importante. Ao perguntar isso para o técnico, já tive técnico que tinha formação em técnico de enfermagem, outro era técnico em mecânica, o outro era brigadista, ou melhor, bombeiro civil. Já tive até bombeiro militar. O que acontece em relação a isso? Às vezes isso não está tão explícito no currículo da pessoa e eu nem sei que ele tem uma determinada formação ou um determinado conhecimento. Ele também talvez até não tenha uma formação, mas ele já atuou naquela área e talvez possa ser aproveitado na atual função. Não é que vai haver um desvio de função, mas, por exemplo, se ele entende de máquina, talvez ele possa auxiliar nas avaliações na NR12 e tudo mais. Então é interessante ter esse conhecimento da nossa equipe. 3. Quais suas expectativas na empresa? Tem gente que espera crescer dentro da empresa mesmo, mas não como técnico para ser engenheiro de segurança. Eu trabalhei numa empresa que o técnico tinha como objetivo ser chefe, líder de produção, ou seja, mudar de área dentro da empresa. É importante isso porque se há possibilidade de abrir uma vaga, é interessante um profissional da própria empresa seja direcionado. Então eu já falo com o RH já vê se é possível, se ele tem um perfil que a empresa espera, faz treinamentos internos, então ajuda também. Aí tem uma sequência de perguntas bem interessante. Eu vou perguntar para o profissional quais os pontos fortes que ele acha que ele tem. É interessante de saber o que o profissional acha dele mesmo. E aqui é diferente da entrevista de emprego, onde, em geral, não é tão explícito assim, ao falar dos seus pontos fortes, seu ponto fraco, você quer se vender. Aqui, lógico, nas primeiras entrevistas até pode acontecer isso. Mas depois, quando ele vê que é para a gente entender como funcionam as pessoas, como é que vai melhorar a equipe, geralmente o pessoal é sincero. Então, quais os pontos fortes, os seus pontos fortes? E aí ele vai falar lá os pontos fortes. E na sequência eu falo quais os pontos fortes que ele tem, na minha opinião. Essa informação é importantíssima, esse feedback. Para ele entender, olha, não, eu acho você bom nisso, bom naquilo. E depois eu pergunto, quais são os pontos fracos na sua opinião? E na sequência eu falo, olha, eu acho que os seus pontos fracos são esses. Isso parece uma bobagem, mas faz uma diferença imensa. Tente fazer isso na sua empresa. O que mais? Quais atividades você tem mais dificuldade para realizar ou não gosta? Então tem coisas que às vezes o profissional não gosta de fazer. E tem um outro que gosta, por exemplo. E ao fazer essa simples pergunta eu consigo às vezes trocar. Às vezes não vai ser possível, tá? Às vezes eu não vou conseguir fazer. Às vezes ele não gosta porque ele não sabe detalhadamente e falta um treinamento. Então isso também vai nos ajudar.
Essa aqui, na primeira entrevista, geralmente o pessoal fica um pouco envergonhado, mas geralmente respondem no que o seu líder precisa melhorar, ou seja, o que eu preciso melhorar para melhorar aqui a liderança da equipe do SESMIT, no caso, quando eu trabalho com gerenciamento do trabalho. Então, esse é um item também que nos ajuda bastante. Você sabe quais são as suas prioridades? Eu tive vários problemas com chefia, porque eu chegava lá, olha, chefe, eu tô com dezenas de coisas para fazer e há a possibilidade, não é que eu vou errar, mas há a possibilidade de eu não conseguir fazer alguma coisa. O que é prioridade? E nem sempre o chefe falava para mim, não, Mário, cuida de tudo. Não, eu sempre acho que é necessário a gente ter um foco. Então, eu sempre tento deixar claro para os técnicos de segurança que eu estou trabalhando comigo, qual é a prioridade. Por quê? Porque caso tenham dois problemas, ele sabe, não, para a empresa e para o Mário, a prioridade é essa. Então, caso eu venha falhar, eu não posso falhar nesse ponto, eu tenho que falhar nesse. E nessa entrevista eu faço essa pergunta. Você sabe quais são as suas prioridades aqui na empresa? Mais uma pergunta. O que a gente pode fazer para melhorar como equipe? Então, o que dá para ser feito aqui na equipe para que tenha uma melhor convivência entre as pessoas? Vocês vão ver, quem não começou a trabalhar, que boa parte dos problemas de segurança não são do setor de segurança, não são necessariamente relacionados à segurança do trabalho, mas sim a relação entre pessoas, comportamento. Então isso aqui ajuda muito. O que você pode ensinar para os outros da equipe da sua atividade? Então, se você é muito bom em ergonomia, é interessante que os outros tenham essa informação também. Se você entende muito de engenharia ocupacional, é interessante. E nessa sequência, eu faço a seguinte pergunta. Na sequência, eu faço a seguinte pergunta. Ó. O que gostaria de ter maior conhecimento? Qual o treinamento você gostaria de ter? E aí, eu ajudo. Olha, se eu sei que tal pessoa tem uma melhor formação em engenharia ocupacional, por exemplo, essa pessoa vai dar treinamento para todo mundo, inclusive para mim. E eu, pelo menos quinzenalmente ou mensalmente, faço esses treinamentos também. Como eu sou professor, eu já tenho algumas aulas prontas, o que facilita bastante. Então, essa interação da equipe faz com que a equipe cresça muito, principalmente tecnicamente, mas também nas relações. Além desses treinamentos mensais, tem uma coisa que não é bem uma pergunta, mas é uma prática que você deve tomar cuidado. Vai acontecer, às vezes, de alguém errar, o que é normal. Tome cuidado para não criticar na frente de todo mundo. Quem trabalhou comigo sabe, eu chamo numa salinha. Ele já até sabe que vai ser alguma chamada. Mas lógico, não é para dar um esporro, é para saber o que aconteceu, os motivos que levaram aquilo para que não volte a acontecer. Tá? Às vezes a gente vai errar, não tem jeito. Tem alguns problemas que vão acontecer. A gente precisa saber o que aconteceu. Lógico, já demiti funcionário que trabalhou comigo? Já. Houveram várias faltas, vários problemas e acabei tendo que demitir. Mas em geral, eu tento ver o que está acontecendo para poder ter uma equipe que trabalhe sempre em conjunto. E você sabe que todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje um livro que não é bem da área de segurança, mas é um pouco sobre o que eu estou falando. Ó. Gerenciando o comportamento organizacional. O que os gestores eficazes sabem e fazem. Editora Campos, e são três autores, né? Timothy Baldwin, Bill Bomer e Robert Rubin. Então tem um trechinho aqui que eu acho interessante. Ó, iniciando uma equipe, liderando a primeira reunião. Olha lá. A maioria das equipes leva muito tempo para se reunir, determinar sua missão e objetivos e gerar resultados produtivos. Portanto, um bom começo é fundamental para obter alguns avanços imediatos. Assim, comece com um bom protocolo de reunião, pergunte aos membros da equipe sobre suas limitações de tempo e então discuta abertamente o que você espera alcançar quando estão juntos. Então a gente já tem que saber lembra dos objetivos, quais são as prioridades? Claramente a prioridade mais importante precisa ser uma compreensão compartilhada do objetivo da equipe e o resultado do desempenho que a equipe terá de alcançar. A gente já falou sobre isso, eu acho extremamente importante saber quais são as prioridades. Dado que a primeira reunião, após o esclarecimento inicial do cronograma, uma boa ideia será investir algum tempo tentando acelerar a fase de formação e desenvolvimento do grupo. Provavelmente é cedo demais para começar a especificar as funções, mas atribua tarefas a membros específicos e peça que ele reporte na próxima reunião. A gente começa a ter que também distribuir as atividades.
Isso acontece bastante, principalmente entrou um profissional novo, você entrou na empresa, você precisa saber o que você vai fazer. Feche a reunião com uma revisão do que foi alcançado, reitere com clareza quaisquer itens de ação e quais membros possuem esses itens e procure agendar tempo para a próxima reunião. Então as pessoas na próxima reunião vão dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não deu para fazer isso porque eu tive que fazer aquilo. Isso tudo tem que ser feito periodicamente. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Ah, um detalhe, agora em fevereiro o Segurito faz 12 anos, o Jornal Segurito faz 12 anos. E vai ter um jornalzinho bem recheado, tem um monte de craque na área de segurança do trabalho. Então depois passa lá no site www.jornalsegurito.com e baixa a tua edição. Um abraço e até o próximo programa.